A paz do Senhor Jesus, irmãos, por mais um culto que estamos diante de Deus, onde louvamos e engrandecemos o nome dEle. E nesse momento, o momento da palavra do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 11 ao 19. Livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos esta noite. Alegre estamos, ó Pai, pela oportunidade de adentrar em teus atos, ó Pai, de ter essa permissão, ó Pai, de saber que o Senhor deseja, Senhor, ter relacionamento conosco, ó Pai. O Senhor deseja, ó Pai, ter intimidade. O Senhor deseja ter teus filhos próximo a Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, venha nesta hora, venha usar a minha vida com poder e autoridade, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras vindas do Teu trono, através do Teu Santo Espírito, a falar e a revelar cada coração nesta noite. Leva longe essa ministração, leva as vidas que estão, ó Pai amado, padecendo, que estão vivendo, ó Pai, um momento como a desses jovens, Senhor, um momento, ó Pai, ao qual decidiram viver as suas próprias vidas, segundo os seus próprios mandamentos, as suas ordenanças, ó Pai, e se esqueceram do Senhor. Mas hoje possa ser a noite, Senhor, de mudança, de reconciliação, de transformação, ó Pai. Pai amado, que as cadeias venham cair por terra, que o intento de Satanás venha cair por terra nesta noite, no nome de Jesus, ó Pai. Leva a sua palavra, Senhor, como flecha aos corações, ó Pai, a cada um que está ouvindo e assistindo a sua palavra nesta noite, ó Pai, para que possamos, Senhor, sair desta reunião, Pai, cheios de Ti, cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, Senhor. Leva, Senhor, cativa a Ti minha mente, o meu coração, ó Pai. Toca meus lábios com as brasas do altar, Senhor, que eu venha ser o Teu canal, Senhor, para que eu possa abençoar cada um que está ouvindo ou assistindo essa transmissão. Assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, uma passagem que retrata um momento da vida desse jovem. Esse jovem que vivia em família. Esse jovem que tinha um pai, que tinha irmão, que tinha uma vida boa, uma vida regalada, uma vida que não lhe faltava nada, porque estava ali no seio da família, sendo cuidado pelo seu pai. Cresceu ali junto, vivendo a cada dia com o seu pai, com a sua família. Tinha uma fazenda, né? Vivia ali numa propriedade. Então eles tinham condições, eles tinham uma vida que não lhe faltava nada. Mas a Bíblia fala que esse jovem,
que tinha uma vida abençoada, que tinha uma vida plena, decidiu mudar. Decidiu tomar uma atitude que de fato mudaria a sua vida e não para melhor. Que não mudaria a sua vida para ter algo mais abençoado, não. A sua vida seria mudada para algo terrível, algo que a vida dele, algo que ele jamais pensaria que poderia acontecer na vida dele. Esse jovem que vem de uma família abençoada, né? E esse jovem, ele toma uma atitude, um princípio, ele quebra ali um princípio quando ele vem falar com seu pai sobre a herança, né? A herança, quando nós recebemos uma herança, quando o detentor do bem da propriedade falece, aí é transmitido aos herdeiros a posse, a propriedade daqueles bens. Aqui nós vemos que o pai está vivo, e o filho chega até o seu pai e ele pede para o pai, para que o pai repartisse a herança e desse a parte que cabia a ele. A esse moço, esse jovem já pede para que fosse antecipado algo que seria dele no futuro. Esse jovem ele pede para que aquilo que seria no futuro fosse adiantado para ele. Ele vivia ali na propriedade do seu pai, tinha tudo, tinha servos. Por quê? Por que adiantar a herança? Por que inverter as fases? O que levou a esse jovem a desejar a herança daquilo que um dia seria dele naquele momento? A Bíblia fala que aquele jovem pediu ao pai, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Veja, a Bíblia fala, não muito tempo depois do pedido, houve a repartição da herança. Vamos imaginar o coração desse pai, do nada, ouve do seu filho que quer a parte da herança, uma herança que não existia ainda porque ele estava vivo. O filho não estava satisfeito com aquilo que o seu pai lhe proporcionava. O seu filho não estava satisfeito em viver ao lado do pai e do irmão. O filho não queria mais aquilo para ele. O filho queria viver coisas novas. E essas coisas novas seriam terríveis para ele. E aquele pai, creio com o coração machucado, dolorido, atendeu o pedido do filho. O pai ali se viu numa situação difícil, porque o seu filho demonstrava que não estava mais satisfeito com aquilo que ele tinha. E diz que ele pegou as suas coisas e foi para uma região distante. Foi viver em outro lugar, distante da sua casa, distante da sua família, distante dos seus. O que fez aquele jovem tomar aquela atitude? É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Porque hoje nós estamos diante do Senhor, estamos vivendo em Deus, estamos ali guardados, estamos seguros nas mãos do Senhor, estamos sendo orientados, estamos sendo ensinados, estamos sendo alimentados pelo próprio Senhor, mas olhamos para além da porteira, olhamos para além da propriedade, do aprisco, e enxergamos lá fora o mundo.
tudo aquilo que o mundo proporciona, tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E aí muitas vezes paramos e começamos a pensar se aquilo que está lá fora é melhor do que aquilo que está aqui dentro. Irmãos, os pensamentos vêm de pecar, de avançar a linha, de avançar o sinal, de virar as costas, de pecar contra Deus. Os pensamentos estão aí, sobrevoando as nossas cabeças. Como uma vez eu ouvi de um pastor, os pássaros eles estão acima de nossas cabeças cotidiano, voando melhor. Eles estão ali, mas nós podemos impedi-los. Podemos sim impedi-los de descer e fazer ninho em nossa cabeça. Assim, nós devemos impedir com que esses pensamentos malignos, com que essa seta de Satanás adentre nosso coração e encontre morada. Aquele moço, talvez olhando para além da porteira daquela propriedade, entendeu que talvez o que estava lá fora seria melhor do que aquilo que ele tinha dentro da sua casa. Aquele jovem, ele arriscou o seu bem-estar, ele arriscou os seus cuidados do seu pai em relação a ele. Ele arriscou a vida plena que ali ele tinha, a alegria, a felicidade que ali ele tinha proporcionado pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua família. Aquele jovem decidiu arriscar aquilo que era a bênção por aquilo que seria a desgraça na vida dele. E quantos olham para o mundo, olham para fora da igreja, olham ali para a árvore com aquele fruto delicioso, com aparência deliciosa, assim como Eva olhou ali na árvore no jardim do Éden, enche os olhos e acreditam que aquele fruto vai saciar muito mais as suas necessidades, aquilo que você deseja, do que aquilo que Deus tem dado para você. E esse é o engano de Satanás, tentar diminuir aquilo que é de Deus na sua vida, tentar diminuir os cuidados de Deus, tentar aniquilar, tentar rebaixar aquilo que Deus tem para a sua vida, falando para você que aquilo que ele tem, Satanás, é muito melhor e maior para você, que você está perdendo o seu tempo vivendo dentro desse aprisco, vivendo sobre os cuidados do Senhor, vivendo sobre as orientações do Senhor, sendo que você pode viver a sua própria vida como você deseja, como você quiser. É a mentira de Satanás. Satanás tem levado as pessoas a agir de formas equivocadas, que faz se distanciar de Deus. Aquele jovem primeiro pede a herança, invertendo um princípio natural. Depois aquele jovem decide se afastar do seu pai, do seu irmão, da sua família, indo para uma cidade, para um lugar distante e ali viver a própria sorte. Quantos têm arriscado tudo que Deus tem dado, a obra da cruz, por aquilo que está nesse mundo? Onde a traça o ferrugem, um dia vai corroer. Não se engane. Não se deslumbre pelas coisas deste mundo. Mas antes, olhe para a sua vida diante de Deus. Olhe para aquilo que Deus fez para você na cruz do Calvário. Olhe para aquilo que Deus tem feito a cada dia em prol da sua vida. Aleluia.
Não jogue para trás, não jogue para o lixo aquilo que Deus tem feito. Irmãos, imagine aquele pai com tanto sacrifício, com tanto empenho, creio, com tanto trabalho, lutou para ter aquela propriedade, para ter os bens, para dar o de melhor para os seus filhos, e se vê naquele momento sendo ali inquirido pelo seu filho para dividir a herança, para que ele pudesse sair e viver a sua vida. Como, e assim falando, claro, de maneira bem simples, em relação a Deus, o que Deus sente no coração dele quando os filhos dele decidem sair do seu meio, sair dos seus cuidados, sair da sua igreja, sair dos seus domínios, sair do seu aprisco para viver aquilo que esse mundo oferece, tenebroso, corrompido. O que você acha? Como deve ficar o coração do Senhor? Triste, porque não é essa a vontade de Deus para os seus filhos, assim também não era a vontade daquele pai para o seu filho. E aquele jovem decidiu em pegar tudo que tinha. Não pesou. Aquele jovem não pensou no que ele estava deixando. Aquele jovem não deu a mínima para aquilo que ele viveu, para aquilo que ele tinha ali, porque estava com os olhos fitados naquilo que estava lá fora. Estava no mundo. Não podemos viver distante de Deus. Aquele jovem preferiu viver distante do seu pai, da sua casa. Quantos estão decidindo viver longe de Deus? Achando que consegue viver, que consegue se manter na força do seu braço, na força bruta, no seu intelecto, na sabedoria humana vã, e se desdenhando de Deus. Irmãos, essa noite o Senhor está falando contigo. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei se você cruzou a porteira e já está do outro lado, nessa terra distante. Eu não sei se você está naquele momento que os pensamentos estão vindo. Eu não sei em que momento você está, mas o Senhor está falando contigo que você deve ficar embaixo das asas dele, que você deve ficar dentro do aprisco, aonde os cuidados, aonde o amor, aonde a alegria, aonde ali a plena palavra do Senhor, o poder de Deus é ministrado, é dentro do aprisco, ali você está guardado e seguro. Por que correr o risco? Não há necessidade. Tudo o que precisamos está dentro do aprisco, está ali, na palavra do Senhor, está em Deus. Aleluias. Não deixe o inimigo roubar aquilo que é mais valioso na sua vida, que é a presença de Deus. Aleluias. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Aquele jovem, imagino eu, saindo com as suas coisas, com a parte da herança, feliz, alegre, achando que ele ia ter uma vida melhor, que ele ia viver uma vida melhor, que sim, agora ele ia viver uma vida de verdade, porque aquilo que ele estava vivendo era monótono, aquilo que ele estava vivendo era algo que não servia mais para ele, porque além da fronteira, além da porteira da propriedade, tinha algo muito melhor. Imagina aquele moço, aquele rapaz saindo com tudo aquilo que seu pai lutou e trabalhou para ter, para proporcionar, e jogando na lata do lixo, porque foi isso que ele fez quando a palavra do Senhor diz que ele desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Assim é a vida daquele que sai a este mundo e joga tudo no lixo daquilo que Deus fez na sua vida, como se não valesse nada. O suor daquele pai, o trabalho, o empenho não valia nada, porque aquele jovem decidiu viver de forma irresponsável, desperdiçou tudo. E quantos agem da mesma forma?
cruzam a porteira e tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus proporcionou, tudo aquilo que Deus trabalhou na sua vida, é como se não valesse nada. É isso que Satanás quer, que você haja dessa forma, para que ele possa ter legalidade para operar na sua vida como marionete. Mas não é isso que Deus tem para nossas vidas, não é isso que Deus tem para a sua vida nessa noite, aleluias. E depois de ter gastado tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A euforia, né? A ilusão acabou. A mentira de Satanás se foi. E ali veio o quê? A verdade crua para a vida dele, que era aquilo que ele viveria a partir daquele momento. Uma vida de tristeza, amargura e solidão e pobreza, tanto de alma, de espírito e fisicamente. Tudo era festa, enquanto ele lapidava os bens, tudo aquilo que o pai dele lutou para ter, ele lançava a mão. Mas chegou o fim. Aquilo que ele achou que proporcionaria para ele algo melhor fora da família, fora do seio familiar, que era herança, tinha acabado. Isso não aconteceria na casa do seu pai, porque o seu pai provia dia após dia o sustento para os seus filhos, o melhor para os seus filhos. Isso não aconteceria na vida dele. Assim não vai acontecer na sua vida se você se mantiver firme dentro do aprisco, buscando, louvando e adorando o nosso Deus. Aleluia. Não se deixe enganar pelas ilusões deste mundo, porque Satanás, ele não vai apresentar aquilo que é mortífero como é de verdade. Ele vai dar uma roupagem diferente. Ele vai pôr um figurino diferente para que você possa comprar a ideia dele. Não caia nos enganos de Satanás. Fique atento, vigilante. Aleluias. E diz no 15: e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E não tinha mais dinheiro. Logo, quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou tudo. Tudo foi com o dinheiro. Porque a alegria, aquilo que ele acreditava que era melhor, estava no dinheiro. E como acabou o dinheiro, acabou tudo. A nossa felicidade, o nosso bem-estar não está naquilo que temos, mas naquilo que somos diante de Deus. Aleluia. Aquele jovem, vendo que não tinha mais condições de se manter, foi obrigado numa terra distante, longe da casa do seu pai, a se colocar numa situação de humilhação, em ali se sujeitar a um trabalho que não cabia aos judeus, ali a cuidar de porcos, se rebaixou, sendo que não tinha necessidade disso, não precisava acontecer isso, não precisava descer ali no fundo do poço. E diz a Bíblia que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. A fome era tanta que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Ele ficou numa condição pior do que os porcos. Ele desceu a um nível mais baixo, valendo menos que os porcos. Aleluias.
Quericandalabaxês. Acorde. Acorde nesta noite. Acorde nesse momento que você está ouvindo a palavra do Senhor. A casa do Pai está aberta. O Pai está ali desejando a sua volta, o seu retorno. Desejando a sua permanência nesse aprisco. Para que você não venha ser enganado, venha ser roubado com as mentiras de Satanás deste mundo. Aquele jovem desejou comer a comida dos porcos, mas ninguém dava. Naquele momento, os porcos, eles tinham mais valia do que o homem. E saindo da ilusão para a realidade, ele começou então a refletir sobre aquilo que estava acontecendo na sua vida, da onde ele veio, o que aconteceu e onde ele estava ali naquele momento. Caindo em si no 17, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele começou a analisar e refletir que aquela situação ele não precisava estar vivendo. Aleluia. Que aquela situação que ele próprio causou trouxe a ruína na vida dele. Quantos estão trazendo a ruína para as próprias vidas? Não estão ouvindo a voz do Senhor? Estão surdos para a voz do Senhor? Estão olhando para uma miragem que Satanás coloca à frente? E assim vão ao encontro dessa miragem. E aonde há o engano, é a mentira. Os cuidados do Senhor, o nosso bem-estar está dentro do aprisco. Por isso, tome cuidado com as escolhas, tome cuidado com aquilo que você tem feito da sua vida, tome cuidado daquilo que você está escolhendo para viver. Está escolhendo o Senhor? Aleluias, continue assim. Está escolhendo as coisas deste mundo? Misericórdia. As consequências serão terríveis para aqueles que estão distantes de Deus. Aqui está um exemplo para que possamos olhar, para que possamos refletir e não ter a mesma atitude. Aleluia. E ele, caindo em si, percebeu que ele tinha tomado a pior atitude na vida dele. No 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Neste momento, ao qual a ficha cai, como se diz, ele decide em abandonar aquela vida, de abandonar aquela situação terrível que ele estava vivendo. Ele reconhece que ele errou, veja bem. Ele não pensou aqui, quando ele disse, veja, no 17, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui, morrendo de fome, e eu me porei a caminho e voltarei? Ele não disse isso pensando: eu vou voltar, meu pai é rico, tem muita coisa, ainda ele tem que me sustentar, nada, que ficar fazendo o que aqui? Meu pai tá cheio de coisa lá, rico, tem gado, tem tudo lá, eu vou voltar para pegar mais para me satisfazer? Meu pai tem obrigação? Não, ele não disse essas palavras com esse pensamento. Pelo contrário, ele disse com esse pensamento: e eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele pisou na bola.
Ele reconhece que a atitude que ele tomou foi a pior atitude da vida dele, que aquele sofrimento que ele estava passando não tinha necessidade, que aquela dificuldade, que aquela tristeza que ele causou na sua própria vida não era para ele, porque ele era filho de um homem abençoado, ele era filho de um homem de propriedade, ele era filho de um homem que tinha terras, ele era filho de um homem que tinha grandes coisas para ele. Então ele decidiu se levantar ali, ir ao encontro do seu pai e reconheceu que ele pecou. Nós precisamos reconhecer quando erramos, nós precisamos reconhecer quando pecamos, nós precisamos reconhecer quando caímos. Não ia adiantar aquele jovem voltar para casa antes de reconhecer que ele tinha pecado contra o seu pai e contra o céu, que ele tinha pecado contra o Senhor. Nessa trajetória, o retorno só foi possível porque ele reconheceu que tinha errado, que ele tinha pecado. Você está vivendo essa situação nessa hora? Você está vivendo este momento do fundo do poço? Escolhas erradas você tomou? Você está vivendo essa situação? Saiba que o Senhor está de braços abertos, aguardando você voltar, a você retornar, a você fazer o caminho inverso e voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para o seio dos irmãos, voltar ali para aos pés de Cristo. O Senhor está aguardando este momento único de tê-lo de volta nos braços dele. Aleluia. Você não precisa continuar nesse sofrimento. Você não precisa continuar nessa vida que você está vivendo. Saiba que tem um Deus que está vivo, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que enviou seu único Filho à cruz do Calvário para que morresse no nosso lugar. E esse mesmo Deus, esse Pai, está de braços abertos dizendo: vem, meu filho, vem, volte para o lugar de onde você jamais deveria ter saído. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconhecia que o que ele havia feito era terrível, era triste, era algo assim impensado, porque ele fala: não sou mais digno de ser chamado de filho, trata-te como um dos seus empregados. Ele volta já com um sentimento de que aquilo que ele causou foi tão grave, tão terrível, que ele já não era mais digno de ser chamado de filho, que ele queria apenas ser tratado como um empregado na casa do seu pai. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Um momento difícil. Quantos estão vivendo essa situação e não têm força para tomar essa atitude? Está tão envolvido nesse lamaçal que não tem força para se levantar e ir ao encontro do seu Pai. Mas eu creio que nessa noite o Senhor te dará forças. O Senhor te dará forças se você desejar no seu coração voltar, se você desejar no teu coração ir ao encontro do Senhor, reconhecendo que você errou, que você pecou, que aquilo que você fez jamais deveria ter sido feito. Se você tiver essa certeza no seu coração, o Senhor dará forças e você se levantará desse lamaçal e irá ao encontro dele. Aleluias! Diz a Bíblia no 20, continuando: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Satanás está dizendo para você: não adianta, o que você fez é imperdoável. Nem adianta. O Senhor está com o chicote te esperando
para te punir. Nem adianta. É perda de tempo. É perda de tempo. É isso que você escolheu. Não tem o que fazer. É isso que você vai viver. Não. Hoje, se você crê, o Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar sua vida e você voltará aos caminhos que você jamais deveria ter deixado. E pelo contrário, o que a Bíblia diz, que o Pai ainda longe, o viu e cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de afeto, cheio de alegria por aquele momento que estava acontecendo ali, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o abraçou e beijou. O Senhor te ama, o Senhor te deseja, porque você é dele. Aleluias. Você é filho, você é filha dele. Aleluias. Ele morreu naquela cruz para te dar a marca da vida eterna, a marca de filho, de filha do rei. Largue mão desse mal, largue mão dessa calamidade, largue mão dessa vida tenebrosa que está vivendo e corra ao encontro do seu Pai. Aquele jovem teve a oportunidade ainda de voltar. Aquele jovem teve a oportunidade, se arrependeu e voltou à casa do seu pai. Mas quantos estão deixando essa oportunidade? Talvez amanhã não haja mais oportunidade. Talvez daqui uma hora não vai ter mais oportunidade. O dia de amanhã, o futuro pertence a Deus. Hoje estamos aqui e amanhã ninguém sabe. Por isso, se decida hoje em voltar para os caminhos do Senhor. Se decida hoje retomar o laço de amor fraternal com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ainda hoje, se lance aos pés dele. E o Senhor está esperando que isso aconteça, para que ele possa manifestar o poder dele mais e mais na sua vida. Mas veja, quanta coisa aconteceu, quanta tristeza aquele jovem viveu sem precisar, não tinha porquê, mas ele escolheu, ele apostou tudo naquilo que era uma ilusão. E quantos estão fazendo isso no dia de hoje? Deixando Deus para viver as mentiras de Satanás. Não faça isso, irmãos. Não faça. O Senhor é contigo. Se você está no Senhor, lembre-se, você tem o melhor que você precisa para a sua vida. Deus sabe o melhor para você, para mim, para cada um de nós. Se você entregou sua vida a Ele, se você segue a palavra do Senhor, se você busca-o, se você tem comunhão com Ele, é certo, as bênçãos virão e seguirão a sua vida, aqueles que o temem. Aleluia. Não jogue no lixo, não haja como esse jovem agiu, dissipando, desperdiçando tudo aquilo que Deus deu, tudo aquilo que ele tinha na vida dele, lançando fora para viver aquilo que era no mundo. Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte eterna. Como eu digo, se o pecado não fosse bom, ninguém fazia. Mas qual é a consequência dele? É a morte eterna, distante de Deus. Isso não é aquilo que Deus tem para você. Aleluia. E aquele jovem volta, o seu pai o recebe com alegria, e o seu pai ali
disse aos seus servos: depressa, depressa. Imagino aquele pai falando: depressa, que aquele momento ele estava aguardando há muito tempo. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Aquele filho chegou diante do seu pai, com certeza sujo, barbudo, sem cuidado nenhum. Às vezes, bem diferente daquilo que era, às vezes irreconhecível. E aquele pai, à medida que aquele filho chegou, aquele filho disse para o pai: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Seu pai dá ordem aos servos para trazerem roupas, o anel, para mudar aquela situação, para voltar a ser o quê? O filho amado, aquele que não deveria ter saído do seio da sua casa, da sua família, do lado do seu pai, aonde tinha tudo. E aquele jovem, vejamos, precisou sair da sua casa, precisou passar por tudo aquilo para entender e compreender que o melhor, aquilo que ele precisava para a vida dele, estava ao lado do seu pai. Você não precisa passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. Por isso reconheça e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Não sofra, porque o Senhor, Ele tem nos dado tantas coisas. Quantos estão passando grandes lutas e olhem para a sua vida. Não jogue fora. Não vire as costas para o Senhor. Não faça isso. Antes, vire as costas para Satanás. Aleluias! Vire as costas para este mundo. Vire as costas para essa sociedade tenebrosa. Vire as costas para o pecado. Vire as costas para a mentira, para o engano, para a corrupção deste mundo. Se volte para Deus. Foi motivo de festa, de alegria. Imagine tudo aquilo. Foi restabelecido, foi reconectado a um alto preço que aquele rapaz teve que passar daquela trajetória. Tempos se passaram. Não foi da noite para o dia que tudo isso aconteceu. E ali foi restabelecido a posição de filho. O Senhor quer que você, nessa noite, tenha a sua posição de filho restabelecida na sua vida diante dEle. Você e eu somos filhos de Deus, filhos do Rei. Somos representantes do reino de Deus. Somos testemunhas vivas, portadores da palavra, das boas novas. Aleluias! Por isso, você que está no aprisco, se mantenha firme e focado nas coisas do aprisco. A hora que vier os pensamentos, dá um chacoalhão na cabeça e fala: opa, para trás de mim, Satanás. E se ocupe daquilo que encherá a sua vida de unção, de poder, que é da palavra, é da presença do Senhor. Aleluias. Então fique firme, clame, busque, e tudo aquilo que o Senhor tem à sua disposição, você pode usufruir, você pode se beneficiar, porque é isso que Deus deseja, que possamos se alimentar e se regozijar dele todos os dias, dessa fonte inesgotável,
Porque a Bíblia fala, dessa fonte, aquele que beber jamais terá sede. Aleluia. E você que está nesse momento tenebroso como esse jovem, peça perdão a Deus. Se volte diante de Deus. Nós vamos orar. Vou interceder em seu favor, mas fale. Fale como esse jovem falou. Reconheça demonstrando que você se arrepende. E volte para os caminhos. E volte ali para o aprisco. E ali tem tudo o que você precisa em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Oh, Deus de glória. Quantos, ó Pai, estão vivendo uma atitude, uma vida melhor como a desse jovem, que a Bíblia relata, do filho pródigo, daquele que lapidou, daquele que se desfez de tudo aquilo que tinha, jogando para o lixo o melhor que tinha na vida dele, na casa dele, escolhendo em viver as coisas deste mundo, e virando as coisas, e virando as costas para as coisas do Senhor, querendo viver os desejos deste mundo, da carne, e desejando cada dia ficar distante do Senhor para viver os desejos deste mundo, ao invés de viver aquilo que o Senhor tem. Pai querido eterno, vai ao encontro a cada um nesta hora, vai caindo por terra todo intento de Satanás, vai caindo por terra toda obra do diabo, todo engano, toda mentira, toda obra de Satanás pereça agora no nome de Jesus. Senhor, vai nessa vida, meu Pai, vai ao encontro dela agora, ponha de pé, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, o que ela está vivendo, em que estágio que ela está, mas que ela possa reconhecer que ela errou, que ela reconheça que sem o Senhor ela é nada, que ela reconheça que seu Senhor ela não pode nada, que fora de Ti não há vida, que fora de Ti, Senhor, não há esperança, pelo contrário, a morte, destruição, é isso que o mundo tem vivido. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, dê força para que o seu filho, para que a sua filha nesta hora venha se colocar de pé e correr ao seu encontro. Que o engano, que a mentira de Satanás, que as obras das trevas venham a perecer contra essa vida agora, em nome de Jesus. Que a mentira de Satanás, que o engano, que as palavras mentirosas venham ser desfeitas agora, em nome de Jesus, contra essa vida, Pai. E que ela possa voltar a viver dentro do aprisco, sob os seus cuidados, sob o seu amor, sob sua proteção, ó Pai. Por isso, Pai, ajude seu filho nesta hora, Pai, colocando de pé, dando força, e que ele reconheça que ele errou, que ele pecou, e que sem Ti ele é nada. E assim eu te peço, meu Pai, abençoe essas vidas, em nome de Jesus, graças a Deus. Você foi abençoado. Que o Senhor possa recebê-lo nessa noite, para que haja uma grande festa nos céus, uma grande festa assim como houve ali, porque a Bíblia fala, né, no versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Você entendeu? Fora de Deus, estamos mortos. Assim como aquele pai disse, o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Veja então, aquele que está fora de Deus está morto. Está vivendo a morte espiritual, a morte aí fora, a morte da corrupção deste mundo. E não é isso que Deus tem para você. Amém?